Fala, rapaziada. Tudo bem? Beleza, beleza? Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, boa noite. Galera, é o seguinte, no final do vídeo, vocês vão terminar de assistir e aí vocês vão deixar o comentário aí de vocês, tá? Um simples comentário assim, presente, para garantir a presença de vocês. Ok? Galera, então vamos lá. Página 60. Continuando aí a gente falando sobre ondas, a gente vai falar um pouquinho das ondas sonoras, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aí hoje é sobre a velocidade do som. Tá? O que é a velocidade do som? Tá? A velocidade do som é a velocidade que essas ondas, né, se propagam. Né? Então, a velocidade que uma onda se propaga, né, na verdade, a velocidade do som é a onda sonora, a velocidade que essa onda se propaga. A velocidade da propagação do som, tá? Ela é dependente. Ela depende, tá, do meio que ela se encontra. Então, no ar, a velocidade é maior do que na água. Simplesmente, vamos imaginar você correndo, tá? Se você correr na rua, no corredor da sua casa aí, enfim, onde você estiver, você correr, você vai ter uma velocidade. Agora, se você for correr dentro da água, numa piscina, no mar, se você for correr com o corpo quase todo submerso, só com a cabeça de fora, sua velocidade vai ser menor. Por quê? Porque tem uma resistência maior, tá? Então, como essa resistência é maior, sua velocidade vai ser diferente, tá? Isso também acontece com o som, tá? A velocidade que ele vai se propagar depende, tá, do meio que ele está. Então, se é na água, se é no ar, se é no vidro, se é num pedaço de plástico, tá? Então, a velocidade do som, ela depende, tá? Ela depende do meio que ele está se propagando. Então, no ar, a gente vai considerar sendo 340 metros por segundo, tá? Essa velocidade vocês têm que se lembrar. No ar, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Nos outros meios, tá? Nos outros meios de propagação, a sua velocidade vai ser diferente, tá? Então, na água, a velocidade é maior. Diferente do que acontece com a gente, que a nossa velocidade se torna menor dentro d'água, o som, quanto mais rígido, quanto mais duro, quanto mais compacto for o meio, maior será a sua velocidade, tá? Então, na água, é maior do que no ar, né? Na madeira, é maior do que na água, e assim por diante, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da altura do som, tá? O que é a altura do som? Quando eu falo, vou aumentar um som, tá? Aumentar o som nada mais é do que mudar a sua frequência, tá? Quando eu aumento ou eu abaixo um som, eu estou me referindo à frequência desse som, tá? Estou me referindo à frequência. Então, a altura do som, ela está relacionada à frequência. Quanto maior a frequência, mais alto a altura desse som é maior, tá? E o que é um som de alta frequência e um som de baixa frequência? Vamos falar dos instrumentos, né? Dos instrumentos musicais. Acho que todo mundo já ouviu, já viu, ou às vezes toca um contrabaixo. Contrabaixo, né? Contrabaixo. Ele é um som de baixa frequência. O que é isso? Ele tem pouca oscilação, tá?
Quando eu falo num som de baixa frequência ou num som de alta frequência, estou me referindo, tá, a como esse som, né, ele vai se propagar no nosso ouvido. Então vamos lá. A MC Melody. A MC Melody, ela é uma cantora aí que ela tem alta frequência. E o MC Catra, ele tem baixa frequência. O que é um som de alta frequência e um som de baixa frequência? Aqui a gente fica, né, muito claro. É um som de alta frequência, é um som agudo, som fino. E já um som de baixa frequência, tá? É um som grave, tá? Um som mais grosso, né? Som grave, neocatra, tá? Então, acho que eu já devo ter comentado com vocês a respeito desse vídeo aqui, ó, né? Que teste auditivo. Deixa eu aumentar aqui. Se vai dar para ouvir assim. Então vai ficando mais agudo o som. Tá vendo? Quanto maior a frequência, mais fino vai ficando esse som. Né? Então, né, quem quiser ouvir ele aí, né, aí você consegue ter essa diferença. Então, som alto é, um som, é uma alta frequência, um som agudo, som fino. E um som baixo é um som de baixa frequência, um som mais grave. Ó, tá? E aí a gente tem a intensidade do som. Tá? O que é a intensidade do som? A intensidade depende da amplitude, tá? De vibração, tá? No meio que ele se encontra. Então, um som forte, eu tenho um som forte e um som fraco. Então, o som forte ele tem uma maior amplitude, então a onda dele é mais alta. Um som fraco tem uma baixa amplitude. Tá? Então, como eu posso ter um som forte e um som fraco? Se eu bater aqui na mesa, tá? Estou batendo bem devagar. Conforme eu estou batendo bem devagar, estou fazendo um som fraco. Essa amplitude aqui, o tamanho dessa onda, é menor. Agora, se eu bater mais forte, estou fazendo um som mais forte, a amplitude, tá? Essa intensidade, ela é medida em decibéis, tá? Em decibéis. Então, quando você fala assim, eu vou aumentar o volume da TV, na verdade, você está aumentando a intensidade dessa onda, né? Quanto maior a intensidade, mais alto é o som, tá? No nosso cotidiano a gente fala alto e baixo, tá?
E aí alto e baixo, a gente viu em física que a gente se refere a frequências altas e frequências baixas. Tá? A intensidade do som fraco e som forte. Então, o jeito fisicamente correto de se dizer seria: ô mãe, por favor, você pode aumentar a intensidade desse som? Ô mãe, você pode deixar esse som mais forte? Mãe, deixa esse som um pouco mais fraco, tá muito forte esse som, né? Abaixa essa TV, aumenta essa TV, né? Então, fisicamente falando, seria relacionado à intensidade, tá? Forte e fraco. Quanto mais forte, mais alto tá o som, né? E a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre o timbre. O timbre, nossa, que efeito. O timbre, o que é o timbre? Tá? Quando você está escutando uma música, ou tem algumas pessoas falando, geralmente você consegue distinguir o instrumento musical, você consegue distinguir quem é que está falando. Por quê? Por conta do timbre. Tá? O timbre, ele é conhecido como a cor da onda, tá? A cor da onda sonora. Ele é o formato dessa onda sonora. Cada instrumento tem o seu timbre. Numa orquestra, violino, violoncelo, trompete, trombone, enfim, baixo, contrabaixo, todos esses instrumentos. Para ter uma música harmônica, uma música perfeita, o que que acontece? Eu tenho que ter todos os instrumentos, todas as pessoas cantando, tocando na mesma frequência. Então, é um dó, depois na sequência é um ré, depois é um sol, depois é um ré sustenido, não sei, né? Mas todos têm que estar na mesma frequência. E aí eu vou ter, né, algo harmônico, algo, né, que seja agradável. Mas como eu consigo distinguir, tá? Isso, pelo timbre, pelo formato da onda, tá? Então, como assim o formato da onda? Então, eu tenho uma onda aqui, ó, que ela tá assim. E aí eu vou ter uma outra onda na mesma frequência, só que o formato dela é assim, ó. Posso ter uma outra aqui, assim. Elas todas estão na mesma frequência. Porém, o formato da onda é diferente, o timbre é diferente. Então, o som produzido, ele tem a mesma frequência. Só que um som, né, de um violão é diferente de um contrabaixo, de um ukulele, de uma flauta. O som da minha voz é diferente do som da voz de vocês. Às vezes, né, pai e irmãos têm voz muito parecidos, né? Mas o timbre é diferente. E aí, que nem, né, na TV, os imitadores, eles costumam tentar imitar o timbre, né, para ficar com uma voz, um som, né, muito semelhante. E para encerrar essa parte aí de som, a gente fala do eco, né? O que é o eco, né? O eco nada mais é do que essa onda que você produziu. Então, eu estou produzindo agora uma onda sonora. Vocês não estão me vendo, vocês estão só me ouvindo. Tá? Essa onda sonora, né, que eu estou produzindo, ela sai aqui da minha boca, tá? E vai se propagando no ar. Quando eu tenho um quarto, um lugar vazio, o que que acontece? Essa onda vai, bate lá e volta. Mas ela bate e volta, tá? Ela bate e volta num tempo, num tempo que eu consiga, quando eu estou falando, eu estou ouvindo minha voz, certo? Que eu consiga
ouvir a minha voz novamente. Eu falo oi e paro. Essa onda foi, bateu lá e voltou. Aí eu ouvi o oi novamente. Tá? Para ter o eco, eu tenho que ter, em média, 17 metros de um vão livre aí, tá? Para que eu possa ouvir, né? Essa reverberação. 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 Tá? Nada mais é do que essa onda ir e voltar. Tá? Essa onda ir e voltar. Geralmente são em torno de 17 metros. Tá? São 17 metros. Para essa onda poder ir e voltar. E eu conseguir ouvir ela. Professor, mas por que esses 17 metros? Tá? Galera, 17 para ir, 17 para voltar, 34. Lembrando que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, tá? É de 340 metros por segundo. Distância dividido pelo tempo. Para ouvir, tem que ter alguns milésimos de segundo aí, né? A velocidade é 340 e a distância 34. Por que 34? Porque a onda foi 17 e voltou mais 17. 34. Então, o tempo é igual a 34 dividido por 340, 0,1. Então, esse é o tempo mínimo que eu consigo ouvir, 0,1 segundo. Então, depois de 0,1 segundo, eu consigo ouvir minha voz novamente. Porque eu estou falando, eu estou ouvindo a minha voz. Então, depois de 0,1, eu consigo escutar o eco. Né? Aí a gente encerra essa parte de ondas sonoras, né? Só que não são só essas ondas que existem, né? Na aula passada eu comentei com vocês que existem as ondas sonoras, que são ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas, que são as ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam em qualquer lugar, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, de TV, de Wi-Fi, micro-ondas, infravermelha, ultravioleta, raio-x, raio gama, a luz, tá? São ondas eletromagnéticas. Tá? Essas ondas eletromagnéticas, né, a gente tem aí numa frequência de 10 elevado a 8 até 10 elevado a 22 aí, tá? Hertz. De 10 elevado a 8 até 10 elevado a 22. Na página 63, tem um espectro eletromagnético aí que vocês podem ver. Tá? Quais são as ondas de menor frequência? As ondas de menor frequência são as ondas de rádio, as micro-ondas, tá? E as de maiores frequências. Raio-x, raio gama e assim vai. Em um pedacinho aqui, que vai de 10 elevado a 14 até 10 elevado a 15, nesse pedacinho aqui, eu tenho a luz visível. Luz visível. Que é a luz que eu consigo enxergar. Tá? Essa luz visível aqui, ela começa no vermelho e termina no violeta. Tá? Mais uma vez, na página 63 tem esse desenho aqui com todas as cores, fica mais fácil. Nessa faixa aqui é a única luz que eu consigo ver. Isso aqui representa as ondas que eu consigo enxergar. Tá? Então, por exemplo, você está na sua casa aí, não sei, tem uma parede azul na sua frente. O que está acontecendo? Essa parede, a luz bate nela e essa parede reflete. Reflete só uma frequência. Que frequência que ela vai refletir? A da luz azul. É uma parede rosa, ela vai refletir do rosa. Do vermelho,
vai refletir só do vermelho. O preto não reflete nenhuma. O preto absorve todas e não reflete nenhuma. Por isso que antigamente, né, minha avó falava assim, Washington, tá muito calor, tira essa roupa preta, põe uma roupa clara, porque a roupa preta esquenta muito. E é verdade. E é verdade. Ela tá falando tem todo sentido. Por quê? Porque a cor preta, ela absorve toda a luz, ela não reflete nada. E a cor branca? Ela reflete todas e não fica com nada para ela. Tá? Então, por isso que a gente consegue enxergar. Então, esse espectro de luz visível, tá? Ele é muito pequenininho. De todas as frequências que a gente pega muito pouco. As menores são chamadas de infravermelho. Por quê? Porque são luzes menores que a vermelha. São ondas de frequências menores que a vermelha. E as maiores que a violeta? São as ultravioletas. São os raios ultravioletas. Quando você vai para a praia, né, para um sítio, ou mesmo a gente tem que passar isso diariamente, os protetores solares, eles vêm com proteção dos raios UVA e UVB. Né? Tem aquelas marcas mais famosas aí. Tem a proteção contra os raios UVA e UVB. Ultravioleta maior, tem uma frequência maior que a violeta. Ultravioleta de alta frequência e ultravioleta de baixa frequência. Isso que é UVA e UVB. Né? Então, as infravermelhas, né? Vou falar um pouquinho delas aqui. As ondas de rádio e TV, tá? São as ondas que têm a menor frequência. Elas têm a menor frequência, porém elas têm os maiores comprimentos. Né? Quanto menor a frequência, maior o comprimento. É inversamente proporcional. Maior frequência, menor comprimento. Menor frequência, maior comprimento. Para você lembrar, lembra da corrida. O Bolt é o homem mais rápido do mundo. Ele corre 100 metros em menos de 10 segundos. Por que ele não vai correr a maratona? Porque é uma distância, é um comprimento muito grande, então ele não conseguiria manter essa frequência tão alta. Então, para grandes distâncias, frequências baixas. Para pequenas distâncias, frequências altas. Tá? Então, as ondas de rádio e de TV aí são as que têm, né, o maior comprimento e a menor frequência. Né? Se ela tem a menor frequência, elas são de menor energia. Tá? Essas ondas, né? Lembrando aí que elas estão sendo propagadas aí através do espaço, vai lá do satélite, né? Bate lá no satélite, volta para a Terra, né? E assim vai. Professor, por que que então existe uma diferença nas rádios? Tem rádio AM e rádio FM. Galera, a rádio AM, ela tem uma frequência menor do que a FM. Tá? Ela tem uma frequência menor. Como ela tem uma frequência menor, o que, que acontece? O comprimento dela é maior. Então a rádio AM ela tem uma distância, eu consigo captar para mais lugares. Agora, as rádios FM ela tem uma frequência maior, o comprimento dela não é tão grande, ela não chega em tantos lugares. Então, de repente, às vezes você vai viajar para o interior, você está escutando uma rádio qualquer aí, e aí logo que você sai de São Paulo, né, pouco depois ali, sei lá, de Mogi das Cruzes, por exemplo, as rádios já não começam a funcionar direito. Por quê? Porque o comprimento dela não chega lá. Tá? E aí também a gente tem as micro-ondas. Micro-ondas, ondas micro, muito pequenas. Tem na sua casa, na minha, na de todo mundo quase aí tem as micro-ondas, que são ondas muito de frequência muito, muito baixa, tá? É o micro-ondas da sua cozinha, tá? Então, essas micro-ondas, elas também são utilizadas aí, né, para se propagar para comunicação, rádio, TV, como ela é utilizada também
para aquecer os alimentos, tá? Essas micro-ondas vão bater nas partículas de água do alimento e essas partículas de água vão começar a se agitar. Conforme elas se agitam, a temperatura do alimento sobe, tá? Então, radiação infravermelha, né? Todo o corpo que está aquecido, a não ser que ele esteja no zero absoluto, então todo o corpo que estiver aquecido, ele tem uma agitação das moléculas. Se ele tem uma agitação das moléculas, ele vai produzir uma onda, tá? Que são as ondas infravermelhas, são as ondas de calor, tá? São as ondas de calor, acho que todo mundo já viu aquelas câmeras que pegam calor, né? As regiões que estão mais quentes ficam mais avermelhadas. Por que ela fica mais avermelhada? Galera, justamente por isso aqui, ó. Ela está chegando no vermelho, tá? E as que estão mais frias estão se afastando do vermelho, tá? Então, é a radiação infravermelha. Agora, falar um pouquinho da radiação ultravioleta. São as maiores, que estão para cá, tá? Elas têm, né, uma frequência muito alta. Então, elas têm uma energia muito alta, tá? Essa radiação ultravioleta aí, tá? Tem naquela luz negra, aquela luz roxa, que deixa a camiseta branca roxa, tá? Raio-X, raio gama, tá? Então são frequências muito altas. Elas são frequências muito altas e tem baixo comprimento, tá? Então aí a gente tem, né, os raios ultravioletas UVA, UVB, né, e UVC, tá? Que são os mais nocivos aí para o ser humano, tá? Então, raio-x, por exemplo, né? A gente consegue, ele é extremamente útil, né? Se você quebrou alguma coisa, né? Tem algum osso fraturado. Então, é uma frequência que vai, bate lá no seu corpo e volta, ela consegue atravessar o seu corpo e mostrar no osso. Só que ela é muito nociva, né? Tanto que as pessoas que trabalham com raio-x, elas não podem trabalhar muitas horas por dia. Então, por exemplo, eu dou aula das 7 da manhã às 7 da noite, eu dou 12 horas de aula por dia. Uma pessoa que trabalha com raio-x, ela pode trabalhar em média 6 horas por dia, tá? Para que ela não fique exposta muito tempo a essa radiação e venha causar uma infinidade de problemas, né? Mas ela também pode, né, fazer a radioterapia, né? A pessoa que tem câncer, essa frequência, essa onda, vai bater lá na molécula não cancerígena e vai destruir essa molécula. Ela vai bater lá, vai ficar batendo, dando porrada, até destruir essa molécula. E a radioterapia, né? Tomografia, enfim, todos esses processos aí. Tem os raios gama também, né? O raio do Hooke. Esse raio gama, ele teve origem em núcleos de alguns elementos radioativos, tá? Por exemplo, o urânio e o plutônio foram dois deles, tá? E também pode ser produzido aí através de reação nuclear artificial, tá? Então, ele é cerca de 10 mil vezes maior que a luz, a sua frequência é muito forte, tá? E ele pode ser letal aí, né? Ao entrar em contato, né? Com o corpo humano. Ele também, em pequenas quantidades, né, controlado, ele é utilizado na radioterapia também, tá? Então, por isso que as pessoas, né, ficam mal quando fazem radioterapia. Beleza? Galera, aí na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho de luz aí para encerrar esse capítulo. Não esqueçam de deixar o comentário de presença aí, presente e sua sala no final, ok? Galera, valeu, obrigado. Até a próxima.